capítulo 21 do Evangelho segundo João, capítulo último desse texto. Podemos? Diz a palavra do Senhor, você vai me ajudar em alguns momentos. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram os outros: também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: o quê, irmãos? Não. Então lhes disse: lançai a rede do barco e achareis, a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: o que, irmãos? É o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. E ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Versículo 10 ao 14, vamos juntos? Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Nosso Pai, lemos a Tua bendita palavra, santa palavra. Ilumina, Senhor, os nossos olhos. Senhor, ilumina a nossa mente e prepara os nossos corações como essa boa terra para recebermos essa boa semente que é a Tua palavra, e saiamos daqui renovados por ela, restaurados por ela e orientados por ela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar, por favor. O texto fala necessariamente de um encontro que Jesus teve com os seus discípulos que haviam saído de onde estavam, em virtude do que estava acontecendo naquela região. Jesus havia morrido, Jesus havia já ressuscitado, mas seus discípulos não confiaram na sua palavra. Por isso alguns tomaram a decisão de sair daquele lugar. E basicamente nós vamos falar hoje da restauração desses discípulos, mas especialmente eu quero falar do restabelecimento da vida do apóstolo Pedro. Eu quero olhar para esse texto com todo carinho com você e apresentar aqui aos irmãos 4 áreas da vida de Pedro que Jesus restabeleceu de uma forma maravilhosa. Tenho consciência de que não vou conseguir falar de nenhuma, de tamanho que tem ensino, de tanto que tem de ensinamento nesse texto do capítulo 21. Mas você que gosta de anotar, você que gosta de fazer divisões na sua Bíblia, de textos que falam, até que ponto falam, do que se trata aquele texto, do capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 8, nós vamos ver Jesus restabelecendo a vida do homem chamado Pedro. Esse primeiro momento, Jesus restabelece a vida do homem Pedro. Jesus não olha tão somente para aqueles outros discípulos, mas basicamente Jesus olha para o apóstolo Pedro. Nós vamos ver aqui o texto falando
de forma muito abrangente sobre o apóstolo Pedro a partir do versículo 15. Mas nesse primeiro momento nós vamos ver Jesus restabelecendo a vida deste homem que ele tanto queria perto. Deixa eu falar uma coisa rapidamente para abrir um parêntese. Nós devemos aprender com o apóstolo, com Jesus, o que ele faz com as pessoas. Geralmente nossas reações com as pessoas sai, não preciso mais de você. Você errou, é a sentença final para que você possa sair de onde você está. Nós eliminamos pessoas. Nós costumeiramente pegamos pessoas que falham uma vez, e talvez uma falha não tão grave, e nós a sentenciamos. Olha, irmão, se Jesus não fosse Jesus, fosse qualquer outro homem, o apóstolo Pedro talvez não pregasse uma mensagem que salvasse 3.000 pessoas na sua primeira pregação e 5.000 na sua segunda pregação. Se Jesus não fosse Jesus, fosse qualquer outro homem aqui, com as reações que Pedro teve, os rompantes que ele teve, as decisões que ele tomou, as palavras que ele usou, se fosse outro homem além de Jesus aqui, apóstolo Pedro nem estava na Bíblia mencionado. Por quê? Porque nós sentenciamos pessoas. Jesus nos ensina aqui que a pessoa é mais importante do que o cargo. A pessoa, o ser humano, vale mais do que ela possui, vale mais do que uma cifra, vale mais do que um terno, vale mais do que uma posição eclesiástica. A pessoa, para Cristo, vale mais do que qualquer outra coisa. E nós vamos ver em primeiro momento Jesus restabelecendo o homem Pedro. Jesus olhando para aquele homem dizendo: não vou perder você. Lembra que eu falei para você, minha jovem? Eu não vou perder você, mas não é porque eu não, é porque Jesus não vai perder você. Você sabe o que eu estou falando? Irmãos, ele se preocupou com aquele homem. E se você olhar o texto, você vai ver que depois disso, disto que, de momentos que eles atravessaram de medo, de incredulidade, lá no capítulo 20, verso 19, quando Jesus aparece aos discípulos, ao cair da tarde, no primeiro dia da semana, estavam trancadas as portas, onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Depois disso, Jesus aparece novamente aos seus discípulos, e vê que aqueles homens estavam amedrontados, e a decisão que aqueles homens tiveram naquele momento, empurrados pelo apóstolo Pedro, foi: vamos sair daqui, vamos fazer outra coisa, vamos a um ofício pela qual Jesus tinha falado para a gente: deixem as redes, sigam-me e serão pescadores de homens. E naquele momento ele: não, vamos voltar aos nossos ofícios, porque nós não seremos mais pescadores de homens, porque quem nos chamou morreu, não ressuscitou mais. Mas Jesus estava ali do lado deles. E depois disso Jesus vai ao encontro desses homens. Eu gostei de uma frase que li há um tempo atrás num livro, que diz que o evangelho não é o homem indo ao encontro de Deus. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê que de fato o evangelho não é um homem chegando a Deus dizendo assim: ei, estou aqui. O evangelho é Deus indo até o homem, Deus procurando relacionamento com o homem, Deus indo até o pecador e dizendo: vinde. Nós olhamos para esse texto e vemos que Jesus foi até Pedro. Foi Jesus que teve a iniciativa de ir até os discípulos. Foi Jesus que teve a iniciativa de ir até o encontro do apóstolo Pedro. Foi Jesus que teve a iniciativa de restabelecer a vida daquele homem. Todos talvez estivessem com essa necessidade, mas a abrangência maior desse texto fala do apóstolo Pedro, de um homem que tinha em alguns momentos uma necessidade maior de cuidado. Era como um paciente no hospital, em que o médico olha e diz: aquele ali está bem, precisa de cuidados, mas aquele outro ali precisa ir correndo para o CTI, o outro precisa rapidamente ir para a UTI, e de uma intensidade maior de cuidados, de um cuidado muito maior. Pedro é esse paciente, irmãos. Pedro é esse paciente que Jesus olha para ele, além de João, além de Tomé, além de Tiago. Jesus olha para Pedro e fala: esse paciente precisa dos meus cuidados intensivos. E Jesus olha para o homem Pedro e entende que aquele homem hoje precisa não de alguém com um machado na mão, com um cajado, dizendo: seu pecado é grande, expondo, olha, irmãos, a misericórdia de Deus. Eu falava isso na quarta-feira. A misericórdia de Deus nunca vai ocultar de nós o peso do pecado que cometemos. Nunca. É como se nós, pais, víssemos os nossos filhos cometendo um grave erro,
e disséssemos a eles: não, tudo bem, não está tudo bem nada, erraram, deverão ser corrigidos, lembrados do pecado, lembrados do erro, mas perdoados e amados. Jesus olha para Pedro e vê este homem exatamente assim. Vê um homem, mas não tem em suas mãos um machado, uma arma, dizendo e apontando a Pedro, e dizendo: Pedro, você é, desculpe-me, um miserável. Você não merecia estar no colégio apostólico, você não merecia sentar à mesa comigo, você vai embora. Jesus não fez isso. Ele foi ao encontro do apóstolo Pedro. Depois de tudo que eles atravessaram, ele foi, e esse paciente precisava de um cuidado muito especial. E Jesus sabe o que nós precisamos, de que tipo de cuidado ele sabe que nós precisamos, para que ele atue nesta área que tanto nós precisamos. Talvez numa libertação na área, talvez da sexualidade. Talvez Jesus saiba que a nossa doença é tão grave que ele precise passar mais tempo do nosso lado e nós do lado dele, para que nós sejamos curados por ele. Talvez Jesus saiba que nesta noite, que a fraqueza que nós temos necessita de uma dose maior de medicamento, que é da palavra, para que nós nos libertemos dessa doença, que é o pecado, que corrói, que destrói, que afasta. A mesma misericórdia que não oculta, que não ausenta do ser humano a sua responsabilidade, como nós lemos na quarta-feira, Oséias 13:9, Israel, a tua ruína vem de ti mesmo. Deus estava falando através do profeta Oséias: ops, não coloca a culpa em ninguém não, a tua ruína vem de ti. Suas escolhas fizeram a tua ruína. Tuas escolhas, as portas que você quis abrir, é que te levaram à ruína. Mas de ti, Israel, vem o meu socorro. Deus, ao mesmo tempo que não ausenta, não oculta o pecado, manifesta misericórdia, dizendo: de mim vem socorro. Assim foi Deus com Pedro. As variações espirituais do apóstolo Pedro, de Pedro, vamos dizer assim, do homem Pedro, as variações espirituais desse homem o conduziram de um extremo ao outro com muita agilidade. Se nós fôssemos julgar, mas nós não fomos chamados para julgar, se nós fôssemos talvez colocar um ponto aqui, sem acrescentar e nem extrair nada da palavra de Deus, podíamos falar que Pedro era bipolar, porque ele ia de um extremo a outro com uma agilidade muito grande. Ora ele estava muito feliz, ora ele estava muito triste. No momento, irmãos, ele demonstrava uma fé capaz de fazê-lo andar sobre as águas. Jesus, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Jesus, vem. No momento, Pedro tinha uma fé capaz de fazê-lo caminhar sobre as águas. Irmãos, não há na Bíblia, não há relatos no mundo que outro homem além de Pedro tenha feito isso, exceto o próprio Cristo. Mas no momento, ele saía de um campo a outro, de um extremo a outro, de um abismo a outro num salto. Ele estava tão somente ali pedindo: Senhor, se é tu, manda que eu vá até aí. Ele disse: vem, meu filho, pode vir. No momento ele demonstrava essa fé, uma fé capaz de fazê-lo andar. E no outro momento, a incerteza tomou conta dele a ponto de fazê-lo submergir. De um momento a outro ele submerge, de andar sobre as águas, de ver as maravilhas de Deus, de contemplar um Cristo, de ouvir uma voz mandando ele caminho. No outro momento ele submerge. Por quê? Porque ele tem medo, ele tem incerteza no coração. As incertezas e as variações espirituais do apóstolo Pedro o conduziam a um extremo a outro com essa agilidade. E Jesus via que este homem chamado Pedro precisava de um cuidado maior. Irmãos, talvez existam pessoas aqui com esses roupantes também, com esses extremos da sua vida. Ora, você é um homem capaz, com uma fé capaz de fazer com que se impressionem tantas pessoas. Uau, uau, que homem de fé. De uma hora para outra, nós não o vemos mais como um homem de fé, o vemos como alguém que está lá atrás, que está quase na porta, que está quase dizendo adeus. Por quê? Porque isso são variações espirituais.
E você precisa de cuidado, mas você precisa entender que você precisa de cuidado e aceitar o cuidado de Jesus, porque Ele está aqui, pronto para nos cuidar de nós e disposto para estender a mão sobre a nossa vida. Você crê nisso? Você acredita nisso? Eu não sei como é que está a sua vida espiritual com Deus, mas se esse é melhor, apóstolo Pedro, saiba que o mesmo Cristo que foi atrás de Pedro, que foi atrás dos discípulos, é o mesmo Cristo que está aqui nesta noite e que está indo atrás de você, na pessoa do Espírito Santo, para te encorajar a não estar longe dele, para que ele cuide de você. No momento, ele dizia estar disposto até dar a vida por Cristo. Jesus, em certo momento, disse para ele assim: Pedro, vai vir um traidor aí. Tem um traidor que vai se manifestar. Existe alguém que vai se levantar contra mim, vai me trair, vai me entregar. Ele disse de uma forma muito impetuosa: todos podem te abandonar, eu nunca te abandonarei. Em dado momento, sentado na roda de uma fogueira, com pessoas que zombavam de Jesus, perguntaram: tu é um deles? Ele disse: só não. De um momento a outro, esse homem que era capaz de, com uma fé sobrenatural, andar sobre as águas, em outro, ele submergir, e de um momento ele dizer para Cristo: Senhor, eu estou contigo até o fim, e no momento de pressão, ele sentir-se tão acuado a ponto de dizer assim: eu não o conheço, 3 vezes. Meus irmãos, no momento, este homem de variações espirituais, que ora estava muito lá em cima e ora estava muito lá embaixo, no momento esse homem fazia afirmações acerca de Jesus, falando: sabe o que? Tu és o Cristo. Pedro, o que o povo está dizendo a meu respeito? Ah, Jesus, alguns aí estão dizendo que tu és o Elias. Uau, Elias o profeta. Outros dizem que tu és Jeremias e algum dos profetas. Tá, isso é a opinião das pessoas, isso é o que o povo diz. E você? Quem tu dizes que eu sou? O que Jesus estava querendo? Eu quero saber do teu relacionamento comigo. O que você pensa de mim? O que as pessoas pensam, pouco importa. O que você pensa de mim, Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que afirmação! Sabe o que Jesus disse para eles? Por causa desta afirmação, eu te digo, Pedro, que tu és pedra, que tu és rocha, que essa tua declaração te fez um homem forte, que essa tua declaração permanecendo em você vai te levar para lugares altos ao meu lado e vai fazer com que você glorifique o meu nome aonde quer que você esteja. Em dado momento, este mesmo homem faz protestos insanos a Jesus, quando esse mesmo Jesus disse: olha, importa que o Filho do Homem padeça e seja entregue nas mãos dos homens, seja crucificado, morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscite. Sabe o que Pedro faz? De forma insana, protesta, repreende Jesus, chama Jesus num canto e fala assim: fale isso não, porque de modo nenhum tu vai morrer. Jesus olha para ele e fala assim: meu Deus. É por isso que eu digo para os irmãos, isso é uma opinião pessoal, que se fosse outro no lugar de Jesus, tinha perdido a paciência com Pedro. Não sei se você conhece algum crente que já tirou a tua paciência. Já? Vou fechar os olhos para não ver a quantidade de mão levantada. 1, 2, 3 e já, vou fechar os olhos. Abri, não vi quem já perdeu a paciência com crente. Conheci um pastor que diz assim: tem crente que a gente vai levar amarrado para o céu no barbante do nosso tênis, porque tem crente que dá muito trabalho. Se Jesus não fosse Jesus, fosse qualquer outro homem, Pedro não estava na história, porque tinha perdido a paciência com aquele homem. Mas sabe quem foi atrás dele? Jesus. Pastor, sou igualzinho a Pedro. Não, quero dizer um pouquinho pior. Olha para a pessoa que está do seu lado, não fala nada para ela não. Vê se ela se parece um pouquinho com Pedro. Talvez você esteja do lado do seu marido, da sua esposa. Idêntico, pastor. Vou dizer um pouquinho, vou acrescentar aí, um pouquinho pior, né? Um pouquinho pior. Talvez você já perdeu a paciência com ele, com ela. Você já perdeu a paciência até com você mesmo.
Eu não aguento essas minhas variações espirituais. Irmãos, esse texto nos mostra algo preocupante. E eu queria mostrar para os irmãos. Primeiro momento ainda, Deus restabelecendo o homem Pedro. Esse texto nos mostra uma coisa preocupante. E o que me preocupa nesse texto é o fato de que pessoas que quando se perdem de Deus, perdem Deus de vista, se perdem. Pessoas quando perdem Deus de vista, se perdem de Deus e se perdem na vida. Por isso, não perca os olhos de Deus. Não tire os olhos de Deus. Não tire, pastor, mas não tire os olhos de Deus. Mas a minha namorada precisa de mim nesse momento, o meu namorado precisa de mim nesse momento. Se o teu namorado só está do teu lado, te levando para longe da cruz, chuta que é laço. Se o teu namorado, se a tua namorada não te leva aos pés da cruz, ela não é boa companhia para você. Mas pastor, eu já estou com uma idade já avançada, sou uma mulher experiente. Eu sei, mas serve para você também. Se esse homem, se esta mulher está te levando para longe da cruz, essa pessoa não serve para você. Mas eu a amo, tudo bem, você tem o direito de casar com ela, viver com ela aqui, só que lá em cima, alguém vai estar ausente, ou você, ou ela, porque um dos dois vai se perder, ou os dois vão se perder. Meus irmãos, esse texto me mostra algo preocupante quando um homem perde Deus de vista. Quer ver o texto? Não está no meu esboço, não, está na Bíblia. Quando um homem perde Deus de vista, ele se perde, e ele perde muitas coisas. Primeira coisa que ele perde, olha o versículo 4. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Verso 5. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe. Olha para mim. A primeira coisa que uma pessoa perde quando perde Deus de vista é a capacidade de identificar quem é Jesus. Ela perde completamente a capacidade de reconhecer quem é Jesus, seus valores, sua palavra, o que Ele quer para a sua vida. A insensibilidade, a obscuridade da mente te leva para uma vida tão longe de Deus, que você perde a capacidade de discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. O que te falam é verdade, para onde te levam é bom, o que te oferecem é maravilhoso, quando na verdade Deus não se mistura com o profano, Deus não se aliancia com coisas erradas. E o texto vai nos mostrar uma coisa preocupante: uma pessoa que perde Jesus de vista, que está longe dele, que tem rompantes de fé, que tem variações espirituais, corre o risco de perder a capacidade de reconhecer quem é Jesus. Os irmãos estão me entendendo? Graças a Deus. Segunda coisa, versículo 5 ainda. Perguntou-lhe Jesus o que, irmãos? Vamos ler? Filhos. Tem aqui no meio 3 pessoas lendo e ali mais umas 2. Se todos lerem vai ficar melhor. Vamos lá? Filhos. O que eles responderam? Segunda coisa que uma pessoa perde. Diga comigo, capacidade. Diga, a pessoa perde a capacidade de oferecer alguma coisa para alguém. O que você tem na mão? Nada. Vocês têm alguma coisa aí, meu filho? Não temos. Por que nós não temos? Porque se a gente não recebe, nós não podemos dar. Só temos para dar quando nós temos disposição para receber. Os discípulos estavam longe. Uma pessoa vazia não tem nada a oferecer para ninguém. Aqueles homens simplesmente perderam-se de vista, perdeu Deus de vista, perdeu Jesus de vista, tomaram uma decisão de sair com Pedro e talvez ir pescar, uma boa pescaria, um bom passeio, um bom momento, mas eles perderam Deus de vista. E naquele momento eles perderam a capacidade de identificar quem era Jesus. Ele estava no meio deles, como os 2 homens no caminho de Emaús. Lucas capítulo 24. Os 2 homens viram Jesus do seu lado, mas seus corações estavam tão entristecidos que eles não tiveram condição de identificar quem era que estava do lado deles.
E às vezes nós estamos tão embrutecidos, entristecidos, amargurados, porque estamos longe de Deus e perdemos a capacidade de identificar quem está do nosso lado dizendo calma, e nós nos desesperamos. Esses homens perderam a capacidade de identificar quem era o Senhor que estava do lado deles. Eles perderam a capacidade de oferecer alguma coisa para alguém. E por fim, lá no versículo 7, eles perderam a capacidade de identificar o que é sagrado, o que é honroso. Lê o texto. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. O que ele disse a Pedro? Não, vamos ler mais forte esse texto. Pedro, é o Senhor. Vamos botar um drama nessa palavra. Na homilética, nós aprendemos a usar a linguagem dramática na pregação. E a gente tem que usar o drama aqui, no momento. Jesus, o que diz o texto? Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. E Pedro, oi? Já perdeu a capacidade de identificar quem é Jesus. Já perdeu a capacidade de oferecer alguma coisa para alguém que não tem nada. Vazio, saco vazio. Perdeu a capacidade de identificar e discernir o que é sagrado e honroso. Pastor, onde está isso no texto? Está na tradição. A tradição diz que nas saudações entre os judeus, a vestimenta, o modo de se vestir, tinha que ser impecável. Eles não podiam estar despidos. Quando eles se saudavam, a vestimenta era um modo honroso de cumprimentar-se. Pedro estava despido. Quando ele fala: Pedro, olha como é que você está. Você está despido, Pedro. Ele: Pedro, é o Senhor. Pedro se desespera e pula na água. Pastor, e aí? Uma pessoa que perde a capacidade de identificar quem é Cristo, às vezes perde até mesmo o pudor. Que está longe de Deus, perde o pudor, perdem o temor, desculpe-me com a verdade, perdem até a vergonha. Fazem coisas, dizem coisas, ouvem coisas, estão em ambientes que não é honroso para um cristão estar, mas como estão longe, perderam Deus de vista, estão se perdendo, estão perdidos, perderam a capacidade de identificar alguma coisa santa, sagrada perto deles, próprio Cristo. Um crente, uma cristã, um pastor, um diácono, para ele é qualquer pessoa, porque ela perdeu a capacidade de identificar o que é honroso, o que é sagrado, porque ela não tem Cristo, e quem não tem Cristo perde valores, perde princípios, não tem isso no seu coração. Meus irmãos, Jesus estava ali, atrás deste homem, sabe para quê? Para restabelecer a sua vida, para tirar aquele homem da escuridade, para fazer com que aquele homem pudesse novamente identificar quem era aquele que estava do seu lado, quem era aquele que tinha o chamado, quem era aquele que tinha feito o convite a ele lá em Lucas 5, do 1 ao 11. Pedro, desse momento, doravante, tu não mais serás pescadores de peixe, mas doravante serás pescadores de homens. Jesus estava ali para chamar aquele homem de volta e dizer assim: meu filho, eu ainda continuo sendo Deus que faz milagres, eu continuo sendo Deus santo e que exige dos meus filhos santidade e honra ao meu nome. Meus irmãos, Jesus está aqui nesta noite para nos restabelecer novamente a vida. Se você entrou aqui, pastor, eu me enquadro ao apóstolo Pedro, Deus está aqui nessa noite para restabelecer sua vida com Ele, sua comunhão e a plena intimidade. Irmãos, Pedro é a imagem de um homem desmotivado, de uma mulher desmotivada. Pedro aqui prefigura uma imagem de alguém, de um homem, de uma mulher desmotivado com a vida espiritual, com a vida cristã, onde qualquer lugar é melhor para essa pessoa do que na igreja. Qualquer lugar que você convidar essa pessoa, desmotivada, desencorajada, longe de Deus, qualquer lugar é melhor do que perto de Deus, do que na igreja. Porque o que vão fazer? Que o pastor nessa noite vai falar de novo: volta para Jesus.
O inferno não é o teu lugar. Quem crê em Jesus vai para o céu, quem não crê vai para o inferno. Essa é a verdade que nós vamos pregar até que se cumpra tudo na consumação dos séculos. Essa é a mensagem que nós temos que pregar. Levar pessoas da escravidão para a libertação, das trevas para a sua luz. Mas as pessoas querem estar em todos os lugares, menos na igreja. Ninguém, irmãos, é capaz de encontrar o caminho sozinho. Pedro estava ali pescando, Pedro estava ali com os seus companheiros pescando, nada apanharam. Eu vou dizer uma coisa, talvez aqui eu quero testemunhar a favor desses caras aqui. Deixa eu testemunhar a favor desses discípulos. Peixe é consequência de uma pescaria. Eu penso assim, quando vou pescar, peixe é consequência. A gente paga caro para ir pescar, nosso material de pesca é caro para ir, perdemos noites de sono, mas para um pescador profissional, peixe é importante. Para um pescador que brinca, como eu e vários outros, peixe é consequência. Mas esses homens precisavam saber que a sua vida estava paralisada, porque eles se perderam de Deus. Sua vida está paralisada? Pense sobre isso. Quanto mais longe de Deus, mais difíceis são as coisas para a nossa vida. Quer um deslanchar na sua vida espiritual? Quer um deslanchar na sua vida profissional? Quer um deslanchar na sua vida emocional? Aproxime-se novamente de Jesus, porque Ele está atrás de você. Diga para o irmão que está do seu lado, eu sei que você não gosta de fazer isso, mas diga, Jesus está atrás de você, meu irmão. Não está atrás não, Ele está atrás de você, querendo você perto dEle. Diga glória a Deus, Jesus está querendo a gente pertinho dEle. Ele está querendo, meu irmão. Se tem alguém que, tem hora que a gente quer ficar sozinho, né? Quantos são iguais a mim? Quantos? Mas só tem pouco pecador aqui. Eu pensei que tinha mais pecadores. Tem dia que eu não quero ficar com ninguém, eu quero ficar sozinho. Mas Jesus queria sempre alguém perto dele. Ele tinha momentos que estava lá orando sozinho, logo depois tinha alguém perto dele, ele disse, vai embora. Não, ele chegava para perto, ele tinha prazer. Meus irmãos, ninguém é capaz de encontrar o caminho de volta sozinho, e ninguém é capaz de se levantar sozinho. Por isso Jesus estava ali para levantar esse homem chamado Pedro. Pastor, você vai prosseguir? Vou não, porque eu ainda tenho 3 áreas para falar que Jesus restabeleceu na vida do apóstolo Pedro. A primeira foi do versículo 1 ao versículo 8. Ele está restabelecendo o homem Pedro, levantando aquele homem, mostrando para ele, Pedro, você está perdido, não ocultando dele a verdade. Meu irmão, se você está do jeito que você está, a responsabilidade é sua, porque você escolheu fazer isso. Jesus mostrou isso para Pedro, Jesus mostrou isso para os discípulos. Para restabelecer a vida deles, ele precisou dizer a verdade, ele precisou mostrar, vocês têm alguma coisa? Não, claro que vocês não têm. Vocês têm peixe para me oferecer? Não. Vocês sabem quem está falando com vocês? Não, porque não reconhecem. A misericórdia de Deus não nos isenta das nossas responsabilidades, não oculta de nós as escolhas erradas que um dia nós tomamos, mas ela está disponível, como disse a Israel, o teu socorro vem de mim. Deus está aqui nesta noite, com a sua mão disponível de socorro, para levantar o caído e para trazer de volta o que está perdido. A segunda área que eu não vou falar, que Jesus restabelece, é a confiança de Pedro. Sabe por quê? Vou falar no domingo que vem. Pedro perdeu as expectativas quando oscilava entre o crer e o não crer, entre a certeza que tinha de que iria caminhar pelas águas e o medo de submergir e afundando. Jesus restabelece a confiança dele. Quando nós nos perdemos de Deus, a primeira coisa que a gente perde é a confiança nele. E Jesus restabeleceu a confiança do apóstolo Pedro, do versículo 9 ao versículo 14, quando Jesus lembra a ele várias coisas no domingo que vem. Terceira área que ele restabelece, apóstolo Pedro, sabe onde qual foi? No seu amor. Capítulo 21, versículo 15 até o verso 17, 3 vezes Jesus vai falar o quê? Perguntar para Pedro o quê? Pedro,
Pedro, já pensou se tu perguntas para o teu marido 3 vezes? Varão, ops, tu me ama? Te amo, te amo. Tu me ama? O que você quer? Tu me ama? Jesus perguntou 3 vezes. Por quê? Domingo que vem. E a última área que ele restabelece o apóstolo Pedro, sabe aonde? No seu chamado. Olha para mim, tem pessoas que têm um chamado de Deus aqui. Tem pessoas que têm um chamado de Deus nesse lugar. Mas é um chamado que ele fez específico. Você está longe, você está distante, você está sem alegria, você perdeu até a confiança, você perdeu o amor. Deus está restabelecendo a sua vida, Deus está restabelecendo a sua confiança, Deus vai restabelecer o seu amor e vai restabelecer o seu chamado. Pode os Joãos, amigo, amado de Jesus, dizer: Jesus, esse aí não foi Pedro que te negou? Sim, que te importa? Foi isso que Jesus respondeu a João, quando Pedro estava voltando para a área no qual atuava. João chega assim para ele e fala assim: Jesus, te negou 3 vezes, foi boca do diabo, e tu ainda vai trazer ele para o nosso meio? Jesus falou: vou. O que você tem a ver com isso? Eu não sou você. Se eu fosse você, nem aqui ele estava. Mas como eu sou Jesus, Pedro, segue-me. Diz o texto, lê o texto em casa, e você vai ver exatamente Jesus fazendo isso com Pedro. Estou falando brandamente para te encorajar a fazer uma coisa nessa noite. Se você sente que você precisa ser restabelecido na sua vida, que a sua vida está descoordenada, e que você perdeu algumas coisas do que Pedro perdeu nesse texto, eu quero te dar 1 minuto para você sair do seu lugar, porque eu vou fazer essa oração em 2 minutos, porque em 3 minutos eu quero ir embora.